Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade à nossa teoria geral da administração, essa fascinante viagem aí pela teoria das organizações. Nós vimos na primeira aula aí a questão de um contexto, né, histórico dela, de uma abordagem mais ampla na linha do tempo, né, evolução pós-revolução industrial que a gente focou mais, e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre administração científica, Fordismo e teoria clássica da administração. Aqui eu gostaria de frisar que essas três teorias, né, a gente vai estar chamando aqui de abordagem clássica da administração. E é um período contemplado aí, né, entre 1890 e 1930. Então, é bem interessante para a gente trabalhar. E para começar, eu queria aproveitar e fazer vocês aí um momento de reflexão e de viagem, né? Vamos supor que a gente fosse fazer uma viagem aí de retorno ao passado. E você é um empresário de uma indústria no final do século XIX, início do século XX, sua empresa, assim como a maioria das empresas da época, não tinha uma organização adequada do processo produtivo, né? E o trabalho era executado de maneira ineficiente, desordenada. E aí a questão que se coloca é o seguinte, né? Aparece um estudioso sobre administração e lança algumas ideias em um livro sobre organização científica ou organização racional do trabalho, né, que veio a chamar, inclusive, de administração científica. O que você faria como empresário? Né? Você compraria o livro desse estudioso e aproveitaria as suas ideias e efetivamente aplicaria na sua indústria? O que vocês acham? Gostaria que vocês refletissem a respeito disso. Bem, a justificativa aí vai ser sim, né? Pois nas empresas não havia planejamento, procedimento, normas, né? Para organizar e padronizar as operações e, obviamente, que os critérios de avaliação e direção, né, do próprio desempenho ficavam comprometidos. E o acompanhamento também, né, e a produtividade e os resultados não eram bons, né, dentro desse contexto. Bem, nós vamos ter aqui como principais objetivos descrever o movimento da abordagem clássica da administração. É interessante falar, conforme nós falamos na primeira aula, quando eu falar em abordagem, né, a gente vai estar se referindo a um conjunto aí de conhecimento dentro disso. E aqui no caso da abordagem clássica da administração, a gente vai sintetizar exatamente a administração científica, o Fordismo e a teoria clássica da administração. E vamos aqui também buscar as principais contribuições dos seus participantes, né, dos autores mais destacados desse período. Nós vamos analisar também os principais princípios da abordagem clássica da administração, verificar as contribuições e limitações dos princípios da abordagem clássica e procurar conhecer sobre a vida e obra desses autores, né, que deram uma contribuição significativa nessa base, né, da teoria da administração. Muito bem, dentro disso, né, e no final dessa unidade, vocês deverão ser capazes de compreender e responder as seguintes questões básicas. Em que consiste a administração científica ou organização científica do trabalho? Quais os seus principais princípios? Qual a sua inserção e contextualização histórica? Quais os principais precursores e suas contribuições para a ciência da administração? Quais as principais críticas sobre a administração científica, que é o nosso grande foco nesse primeiro momento? Em síntese, aqui a gente pode já falar que a administração científica, né, ela foi contextualizada, né, por Taylor e outros autores no final do século XIX, início do século XX, e tinha como grande foco buscar, né, mostrar cientificamente os melhores métodos para a realização de qualquer tarefa e trabalho, bem como selecionar, treinar e estimular os trabalhadores. O foco específico era na racionalização do trabalho, em busca de maior produtividade e eficiência, e isso foi perseguido de forma bem interessante por esses autores. As ideias centrais aqui que a gente pode estar mencionando é que o ser humano, né, era visto eminentemente como um ser racional e, ao tomar uma decisão, conhece todos os custos da ação disponíveis. Aqui também Taylor explora muito a ideia do homo economicus, né, que é o homem econômico. A gente vai ver isso um pouquinho para frente, que é o ser humano movido apenas por questões econômicas, materiais. Vamos focar também a questão das ideias centrais
da produção padrão, ou seja, a determinação da única maneira correta de executar o trabalho, o famoso on the best way, que, na verdade, se existia apenas uma melhor maneira de fazer o trabalho, que talvez aqui a gente vai ver que foi um grande pecado aí da administração científica. Vamos falar na questão do incentivo monetário, porque para Taylor, né, ele focou o pagamento por peça, e Gantt, que foi um dos seus seguidores, instituiu até alguns bônus aí em termos de produção. Bem, dentro disso aí, dentro dessa introdução, nós podemos falar, de acordo com o que a gente viu, que o avanço, né, proporcionado pela Revolução Industrial criou uma nova realidade para as organizações, né? O surgimento das oficinas, das corporações, que foram crescendo, essas organizações tomaram uma dimensão muito grande, e isso aí passou a exigir, né, novos métodos de trabalho, ou seja, racionalizar. E nós que estudamos administração, a gente tem que ter um foco que um dos grandes objetivos da administração é a racionalização. E isso a administração científica conduziu de forma brilhante. Para a gente conhecer um pouquinho aqui sobre Taylor, né, Frederick Winslow Taylor, ele nasceu em 1856, faleceu em 1915, e a gente vai ver aí que é um período interessante dessas questões. E o principal objetivo da administração para Taylor era o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. E a gente vai ver que aqui tem uma questão conflituosa nisso, né? Até dentro do próprio capitalismo, porque para Taylor não havia conflito, né, entre esses interesses. Essa publicação de 1911 está no livro dele chamado Administração Científica, Princípios de Administração Científica, que inclusive vale a pena vocês darem uma lida nele, é um livrinho bacana, né, que conta um pouquinho da história dele e da própria administração científica. Bem, ele foi o participante mais importante destacado da administração científica. A grande ideia, né, de Taylor foi a organização científica do trabalho, a organização racional do trabalho dentro das empresas, porque realmente o processo produtivo era completamente desorganizado, né? E isso aí realmente surgiu uma grande oportunidade dessa organização do processo produtivo. A obra mais importante, eu acabei de mencionar, foi o Princípio de Administração Científica, que data aí de 1911, né? Ou seja, né, um bom tempo aí. Aí vocês poderiam falar, mas isso tem validade? Obviamente que sim, né? O conhecimento ele está lá atrás. Ele nasceu em 20 de março de 1856, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e faleceu em 1915 com apenas 59 anos. Com 18 anos já começou a trabalhar em uma oficina mecânica, onde era aprendiz, e aos 22 anos, né, ele conseguiu emprego nas oficinas de construção de máquinas da Mid Valley Steel Company, onde tem uma carreira muito grande, muito rápida dentro disso. Ele estudou engenharia, com foco em mecânica. Ele conseguiu implementar alguns métodos, né, onde a racionalização se fez bem visível, ou seja, com 140 homens, né, ele conseguiu realizar o trabalho que era feito com 400 ou 600 homens. Tem um outro livro dele também que ele publicou em 1903, antes, né, chamado Administração de Lógica, ele já tinha essa abordagem, e ele reduziu o custo de manipulação de material de 7 a 8 centavos para 3 ou 4 centavos por tonelada. Então foi um trabalho muito forte. E ele também, além disso, né, com essa publicação dos Princípios de Administração Científica, ele passa a focar principalmente na questão de tempos e movimentos, desse controle, né, dentro do processo produtivo, e isso é uma tônica importante para o desenvolvimento das empresas. E essa produção econômica recebe essa base desses movimentos, né, e que, o mais importante, qualquer pessoa podia desenvolver, né, e aprender esses métodos aí. Uma frase dele importante é que no passado o homem estava em primeiro lugar, no futuro o sistema, né, terá primazia. Então o Taylor menciona muito isso aí na sua própria obra. E para ele a administração é a base de tudo, né? Essa organização racional ou científica do trabalho busca exatamente, né, evitar, né, as perdas sofridas em função da ineficiência, tratar a administração como ciência, ela tinha uma base até então muito empírica, né? Ter prosperidade, né? Buscar prosperidade para o patrão e para o empregado, e principalmente a formação e aperfeiçoamento pessoal e da empresa. Então ele tinha, né, esses grandes objetivos na sua obra e no seu trabalho.
Então a gente pode procurar sintetizar aqui que era uma proposta de uma ciência no lugar de empirismo, ele passa a tentar comprovar isso, harmonia em vez de discórdia, exatamente pela relação capital-trabalho, né, desse período, buscar a cooperação e não o individualismo, ter rendimento máximo em lugar de produção reduzida e o desenvolvimento de cada homem no sentido de alcançar maior eficiência, que era a tônica do trabalho dele, né, a questão da eficiência. Sua visão acerca do homem é bem interessante, porque não só ele, se a gente pegar aí alguns autores desse período e alguns estudiosos, o ser humano era considerado indolente e preguiçoso, né? Ou seja, vadio. E se você não cobrar, não ficar em cima, não supervisionar, ele realmente vai trabalhar de acordo com o seu tempo, e não o tempo necessário de uma empresa. E isso aí, essa visão, né, da indolência aí, ela é bem interessante, e a gente vai ver isso aí, inclusive em outros estudos aí para frente, né, sobre essa natureza da motivação aí, né, do ser humano. E esse tópico sobre essa questão dele vai fornecer as bases para a construção de sua teoria. E nós vamos ver aí também, assim como o Taylor, o próprio Ford, o Fayol também, a questão do controle, né, sobre o trabalho realizado pelo ser humano era muito forte. E essa causa de vadiagem para Taylor, né, estava ligada ao medo da pessoa ficar desempregada, do trabalhador ficar desempregado. A questão de fazer cera, isso para Taylor era inerente ao ser humano, independente de qualquer coisa, ou seja, ele procurava efetivamente, né, tentar fazer esse controle, porque o ser humano tende realmente a estar protelando, né, o seu trabalho, e os métodos empíricos ineficientes, né, que estava muito ligado à falha da gerência em coordenar eficientemente os homens, né, os trabalhadores desse período. Então, são aí objetivos bem definidos dessa sua obra. Os princípios da administração científica estão apoiados na análise do trabalho e estudo de tempos e movimentos, que a gente conhece como TIM, que na verdade era um controle, né, a questão, o cronômetro entra em cena, né, realmente o controle de tempos e movimentos do trabalhador eram feitos de maneira bem sistemática, inclusive os discípulos de Taylor, né, passaram a trabalhar nisso, que a gente vai comentar. A questão do estudo da fadiga humana no trabalho era um foco, inclusive, dele, ele passa a introduzir alguns momentos de parada no trabalho, né, para o trabalhador descansar. A divisão do trabalho, a questão da concepção, quem pensa o trabalho e quem executa também foi um foco muito forte. Isso, inclusive, a gente vê isso no trabalho, né, que vem lá de Adam Smith, né, sobre a divisão do trabalho. A busca de especialização do operário também é um princípio forte da administração científica, e o desenho de cargos e tarefas. Inclusive, aqui eu queria fazer um registro que, hoje, quando você fala num plano de cargos e salário nas empresas, né, em pleno século XXI, nós devemos muito isso exatamente a esse trabalho do Taylor, né, que focou a questão da definição de tarefas, né, o trabalho realizado e a sistematização desse trabalho. É bom a gente sempre ter em mente que o seguinte, o cargo, né, que nós todos ocupamos numa empresa, nada mais é do que a sistematização do trabalho. Né? Então isso é importante a gente ter essa visualização. Outros princípios aí estão relacionados a incentivos salariais e prêmios de produção, principalmente por, né, peça produzida, isso foi uma questão interessante. A questão do homem econômico, né, do homo economicus, que a gente comentou, essa expressão latina aí que significa homem econômico, ou seja, o ser humano era movido apenas por incentivos econômicos, né, monetários, então ele produzia se ele tivesse essa recompensa, e hoje a gente sabe que não é bem assim, né, nós não somos presos apenas a esse conceito econômico, né, essa recompensa material. Mas para Taylor isso era um princípio que ele trabalhou. As condições ambientais de trabalho, que ele procurou também trabalhar um pouco, e a padronização de métodos e máquinas, né, que era também fundamental dentro do princípio da racionalização. E além de tudo isso, a supervisão funcional. Né? A supervisão, a própria palavra já diz, né, aquela pessoa que tem uma supervisão de todo o processo produtivo, né, dentro de uma empresa. Então isso vem contribuir aí para esses princípios da administração científica, né, que nós temos aí. Dentro de uma abordagem aí mais crítica da administração científica, alguns aspectos que a gente poderia aí falar como positivos, seria que a administração científica, né, ou o chamado Taylorismo,
cuidou bem da abordagem racional dos problemas organizacionais, ou seja, principalmente a racionalização do trabalho, da organização do trabalho. A questão da seleção e treinamento dos trabalhadores, né, e isso aqui também é um ponto importante, e a preocupação com a produtividade e eficiência organizacional, e principalmente com a eliminação de desperdício. Então, essas aí são contribuições realmente positivas que nós temos no Taylorismo. Já os aspectos que a gente poderia falar de limitadores aí, né, ou negativos do Taylorismo, está essa visão extremamente mecanicista, né, do ser humano aí no trabalho. Isso realmente é uma questão que perdurou aí durante muito tempo e ainda tem algumas conotações aí disso. O controle extremamente rigoroso, né, de todo o processo de trabalho e principalmente das pessoas nisso aí. A ênfase apenas nos aspectos formais da organização. Então, vocês acham que o Taylor estava preocupado com as relações interpessoais entre os trabalhadores no ambiente de trabalho? Obviamente que não, né? Ele estava preocupado com os aspectos formais dessa relação. O incentivo monetário que nós já falamos, a única maneira certa, né, que a gente comentou, ou seja, o trabalho só tinha uma maneira correta de ser feito, e aí também uma visão estreita e simplista, né, que aconteceu principalmente com ênfase apenas em produção, produtividade, racionalização. E a organização era tratada como um sistema fechado, né? Não havia aí uma interface dela, né, com o meio ambiente. E uma grande falha também aqui é que para ter os interesses entre o capital e o trabalho eram comuns, eram convergentes, e a gente sabe que não é. E a gente vai ver isso aí durante a nossa viagem em PGA. Bem, agora aqui para vocês refletirem, né, queria que vocês pensassem aí sobre a organização de qualquer grande empresa contemporânea, hoje, 2014, é bem sucedida e é uma combinação dos princípios propostos por Taylor, e até para complementar isso aí, jogar uma pimenta nisso aí. Se a gente pegar hoje um programa de qualidade total de uma empresa, o que isso tem a ver com os princípios propostos por Taylor? O que vocês acham? Vocês concordam? Bem, apesar aí de tudo, dessas limitações todas que nós falamos, né, a contribuição da administração científica de Taylor, né, ela realmente se faz presente em vários aspectos organizacionais. Se a gente pegar a estrutura das organizações, a divisão do trabalho, a questão de cargos e salários que eu comentei, a amplitude de controle, a questão da departamentalização, criação de órgãos de linha de assessoria, unidades de comando, né? E Taylor teve o grande mérito de sistematizar esses princípios. Então hoje, né, as organizações contemporâneas, elas continuam aplicando esses princípios. Foi aquilo que eu falei com vocês na aula anterior. Não é porque uma vacina foi descoberta há 50 anos que eu não vou tomá-la. Não é porque o conhecimento foi gerado há algum tempo que eu não vou aplicá-lo. Então, aqui na administração científica, a gente sabe que hoje ainda, né, os métodos e os princípios tayloristas têm uma aplicação ainda bem grande nas organizações, principalmente industriais, né? Bem, aqui nós vamos falar um pouquinho na importância de algumas contribuições de outras pessoas que foram, né, contemporâneos de Taylor. Nós temos aí o Henry Lawrence Gantt, que inclusive um grande discípulo do Taylor, e ele hoje, inclusive, né, tem o famoso gráfico de Gantt, que nada mais é do que um cronograma. Se a gente sair, né, e for verificar em várias empresas hoje, isso é aplicado, né, esse cronograma, inclusive controle de atividades e tempo, né, isso é muito aplicado. Isso se deve ao Gantt, inclusive o gráfico de Gantt em homenagem a ele. O Frank Gilbert, né, que trabalhou os estudos, né, os pequenos movimentos aí, né, dos trabalhadores, e a Lillian Gilbert, né, que trabalhou os aspectos aí relacionados à psicologia do trabalho. Outros autores aqui, nós temos a Mary Park Follett, que trabalhou o método de colaboração para a solução de conflitos, né, nesse período também. O Hugo Mustenberg, que trabalhou a aplicação da psicologia na indústria, especificamente. Já o Morris Cook, que trabalhou a aplicação de ideias da administração científica na área governamental, no governo, na administração pública. E o Emerson trabalhou os 12 princípios da eficiência, né, buscando a eliminação de desperdício. Então, são alguns autores que nós temos aí nesse período que deram uma contribuição significativa também.
Bem, então eu gostaria que vocês lembrassem que a administração científica ela tem como preocupação básica o aumento da produtividade por meio do aumento da eficiência no nível organizacional como um todo. Então isso aí foi o que realmente a administração científica procurou, né, e teve esse foco, essa preocupação. Bem, aqui nós temos um diagrama, só para mostrar, tentar sintetizar o que a gente falou até agora. O Taylorismo, né, ou aí a administração científica, focou estudo de tempos e movimentos, procurou a única maneira certa de se fazer o trabalho, procurou selecionar, né, o homem de primeira classe, ou seja, aquele trabalhador realmente que desse um resultado interessante, e também se preocupou, né, com a questão da fadiga. Buscou paralelamente isso, né, toda a questão aí relacionada à padronização, e dessa padronização realmente você teve aí incentivos monetários dentro desse processo, a supervisão era rigorosa, né, obviamente, e tudo isso gerou um aumento de produtividade, maiores salários e maiores lucros para as organizações. Então, voltando naquela questão, eu como empresário, lá no início do século XX, se eu compraria as ideias do Taylor dentro da minha empresa que estava completamente desorganizada, com certeza que sim, né? Não só compraria o livro dele, como contrataria ele como consultor para a minha empresa. Então a síntese aqui de algumas questões da administração científica seriam, para esses autores, a concepção da organização ela era um sistema formal e um sistema fechado, sem interação com o meio ambiente. As relações entre os dirigentes e os trabalhadores, a relação capital-trabalho, é que havia uma identidade de interesse. A gente sabe que a relação capital-trabalho ela é conflituosa por si só, né? Então a gente vai ver isso em outras abordagens. O sistema de incentivo eram monetários, que a gente comentou, surgindo aí a questão do homem econômico. A concepção sobre a natureza humana era exatamente essa do homem econômico, e os resultados previstos eram sempre máximos, né, ligados aí à questão da eficiência. Agora eu queria que vocês procurassem pensar e responder sobre essas questões, né, propostas, que seria qual o princípio básico da administração científica e quais as principais contribuições e limitações da administração científica, ou seja, relacionados aos aspectos aí, né, positivos e negativos. Bem, em relação à administração científica, seria importante também vocês pensarem nela, a concepção da organização, né? Que tipo de organização? É uma organização, um sistema aberto ou fechado? Um sistema formal ou informal que foi mais valorizado? Como era a relação entre administradores e trabalhadores? O sistema de incentivo proposto para a administração científica? Como era também a concepção da natureza humana? E os resultados previstos? Era eficácia ou eficiência máxima? Né? Então, eu queria que vocês pensassem e respondessem sobre essas questões aí, que dentro de um processo de revisão do nosso conteúdo. Ok? Também dentro disso, qual foi o grande erro de Taylor na abordagem sobre o interesse de dirigentes e trabalhadores? Nós comentamos aí também. A organização de qualquer grande empresa contemporânea e bem-sucedida, ela é uma combinação dos princípios propostos pela administração científica? Vocês concordam com essa afirmativa? Nós comentamos sobre ela também, né, essa questão. Então, eu queria que vocês procurassem responder essas questões aí dentro de uma fixação desse conteúdo, ok? E qual a analogia que podemos fazer entre os atuais programas de qualidade e os princípios básicos da administração científica, né? Ou seja, hoje nós sabemos que, né, há uma similaridade muito grande nisso aí. Então, eu queria que vocês procurassem responder sobre essas questões, né, e para a gente realmente fazer aí uma revisão desse conteúdo. Gostaria também de sugerir para vocês a leitura e exercícios do módulo, né, que estão no módulo de vocês, que vocês realmente não deixem de fazer isso. E estou sugerindo aqui também uma leitura do livro do Gareth Morgan, que chama Imagem das Organizações, o capítulo 2. Esse capítulo 2 vai dar uma visão muito interessante, bem crítica para vocês, principalmente sobre a administração científica, sobre o Fordismo e sobre a teoria clássica. Então é uma leitura imperdível, não deixem de ler. Muito bem, continuando aí, agora nós podemos pensar um pouquinho aqui, né, sobre o próximo passo nosso aqui dentro dessa viagem, né?
e a gente vai falar sobre o Fordismo. Ou seja, o próprio nome já diz tudo, né? Está amarrado no nome do seu fundador, Ford. E o Fordismo é, na verdade, um acoplamento do Taylorismo com uma base extremamente mecanizada. Então a gente vai falar um pouco sobre isso agora dentro desse conteúdo. Para começar, vamos fazer aí uma reflexão. Podemos considerar o modelo de organização do trabalho do Fordismo como um acoplamento do Taylorismo? Né? Ou seja, eu vou pegar os princípios do Taylorismo e isso ser acoplado às bases do Fordismo? Nós podemos dizer que sim, pois o modelo de organização do trabalho no Fordismo era o acoplamento do Taylorismo com a introdução da mecanização no interior das grandes empresas. Então, a gente vai ver que a grande sacada que Henry Ford teve, né, foi exatamente trabalhar essas questões. E convém lembrar também que o Taylorismo ele se apresenta como um movimento de racionalização da produção e fundada numa separação cada vez mais nítida, cada vez mais clara entre quem pensa o trabalho e quem executa o trabalho, que é exatamente a questão, né, da relação aí entre dirigentes e trabalhadores nas organizações. Ainda dentro do Fordismo, vamos falar um pouquinho do Henry Ford, que é uma figura, é uma liderança visionária para a sua época, né? Ele nasceu em Michigan, também nos Estados Unidos, em 1863 e faleceu em 1947. Dentro ainda da sua ideia inovadora está a produção em grande escala e principalmente a introdução da linha de montagem móvel. E isso aqui é um marco importante, né, porque isso não mudou não só a racionalização, a organização do processo de trabalho nas empresas, mas principalmente o próprio capitalismo. Então essa linha de montagem móvel e a própria questão macroeconômica, né, do Fordismo vão levar a algumas questões. A principal obra que nós vamos ter dele aí, na verdade, é Minha Vida, Meu Trabalho, né, publicada em 1923, onde, na verdade, é uma autobiografia, né, e ele faz aí algumas considerações sobre o seu trabalho. Ele construiu o seu primeiro carro em 1896, ele era filho de fazendeiros e sempre gostou muito de mexer com essas construções de carros e de máquinas. Em 1903 fundou sua própria empresa. Para vocês terem noção disso, nos Estados Unidos da época, entre 1900 e 1908, 500 empresas norte-americanas foram criadas para produzir carro. Ou seja, é uma questão importante, porque aqui começa a haver uma substituição das carroças, né, dos cavalos, pelo carro. Né? Tanto que é interessante a gente notar, quando você fala em força, né, motriz de um carro, você fala em cavalos. Né? Exatamente foi essa substituição ocorrida. O primeiro automóvel que ele idealizou dentro da Ford foi o modelo A, e em 1908 ele lançava o modelo T. Esse T vem de tease, quer dizer compacto, pequeno, utilizando de forma pioneira técnicas de produção em larga escala. É interessante aqui a gente frisar que essa produção em larga escala na Ford, ela efetivamente foi um marco significativo, não só para a Ford, mas para todas as indústrias da época e para o próprio capitalismo. Ele implantou os princípios da linha de montagem móvel, adaptando a ideia do sistema de carretilhas aéreas usadas nos matadouros para esquartejar réis. Ou seja, a história aqui é o seguinte: ele foi visitar um empresário amigo dele e ele chegou lá e viu, né, as carretilhas passando, né, e falou, por que eu não levo isso para Ford? Reuniu os seus engenheiros e implantou exatamente a linha de montagem móvel dentro das empresas. E que mudança é essa? O trabalhador não precisava mais correr atrás do trabalho, né? Ele ficaria parado e o trabalho viria até ele. Então a linha de montagem era exatamente esse princípio, né, que até então as empresas não adotavam, e isso foi uma grande inovação para a época. Uma frase do Henry Ford aqui, que inclusive consta aí da sua autobiografia, né? Sempre que for possível, o trabalhador não dará um passo supérfluo. Não permitir que ele se canse inutilmente, com movimentos à direita ou à esquerda, e sem proveito nenhum. Ou seja, ele realmente queria que o trabalhador ficasse ali, naquele posto de trabalho, com o trabalho passando, e o que o trabalhador precisaria ser era rápido, né? Então aí tem até uma questão dentro disso, que eu recomendo para vocês também assistir o filme
maravilhoso filme, né, do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que na verdade é uma sátira direcionada a Ford, né? Inclusive, nós vamos comentar nisso mais à frente. O Chaplin foi convidado a sair dos Estados Unidos exatamente por causa dessa crítica ao Fordismo, porque Henry Ford era referência empresarial nos Estados Unidos da época. A Ford se tornou o grande ícone, né, no início do século XX, até 1930, aproximadamente, dentro dos Estados Unidos. E aqui cabe até uma questão que a gente tem que discutir, quando você fala na crise de 1929, o Henry Ford era amigo do presidente dos Estados Unidos, né, de grandes economistas da época, e ele influenciou muito, né, e foi influenciado por essas pessoas. Então, toda essa produção em massa, para consumo em massa, levou a uma crise, a um esgotamento, né, do próprio capitalismo. Então, isso acabou desagando na crise de 1929. Então, é uma questão que a gente não pode esquecer sobre essa contribuição aí do Ford, mas que acabou sendo uma questão interessante. Ele produziu 15 milhões do modelo T, né? E a participação da Ford, para vocês terem uma ideia dessa mega empresa na época, ela chegou a deter 57% do mercado americano, né? Com tanta empresa que surgiu nesse momento. Então a Ford realmente era o grande ícone empresarial americano da época. Ele tinha uma grande percepção de mercado, apesar de ter cometido um erro, né, estratégico aí, né? Mas ele analisava muito a necessidade e preço baixo. Quando ele introduziu a linha de montagem, em 1923, o Ford T, que custava $850, caiu para 380. Ou seja, e ele, como visionário, ele queria que todo cidadão americano, e principalmente os trabalhadores da Ford, tivesse um Ford modelo T e, que cor? Preto, né? Ou seja, ele realmente, com essa sua característica aí, ele acabou tendo um carro que foi perdendo terreno, principalmente para a General Motors, para a Chevrolet, e a partir da década de 30, a Chevrolet domina o mercado, né, nos Estados Unidos, e também passa a dominar depois futuramente no mundo inteiro, e até 2012, né, a Chevrolet era a maior montadora de veículos do planeta, né? Ela perdeu em 2013 para a Toyota, parece que depois retomou, mas está aí, né? Então são empresas realmente centenárias com uma história fantástica. Em termos de administração, o Ford ele era bastante cético, né? Ele fazia as coisas muito da cabeça dele. Então ele adotava alguns métodos muito inflexíveis e rígidos, né? E tem uma frase dele, inclusive, também, né, que mostra um pouco o pensamento dele, nesse excesso de racionalização, que ele falava o seguinte: por que quando necessito de mão de obra vem junto um ser humano? Hoje, nesse mundo tão automatizado, né, robotizado, Henry Ford estaria muito feliz, né, porque ele realmente não queria, né, ter esse contato com as pessoas aí diretamente. É uma frase que ele deixa aí para a gente refletir. Assim como o nome de Taylor, né, está associado à administração científica, o nome de Ford está ligado à linha de montagem móvel, ao Fordismo, né, que leva o seu nome. Então, ele foi que levou ao mais alto grau os princípios da produção em massa. E a gente vai ter produção em massa para consumo em massa. E o mundo inteiro copiou, né, esse princípio de produção em massa. E nos Estados Unidos, principalmente, as empresas começaram a produzir em massa para consumo em massa. Só que não houve essa contrapartida, o que acabou, né, provocando a crise de 1929. Né? Então, o Fordismo tem um momento aí de participação muito grande nisso. Uma outra questão aí dentro dos princípios de produção dele, né, é que as empresas passaram então a ter esses produtos diferenciados em grande quantidade, peças padronizadas e trabalhador extremamente especializado. Aqui sobre o trabalhador especializado é bom frisar o seguinte: o trabalhador passou a ter que ser principalmente rápido, né, dentro dessa linha de produção. Então há uma transferência, inclusive, né, das habilidades desse trabalhador por uma questão muito mais da rapidez. No nível micro e macro do Fordismo, nós temos aí algumas contribuições interessantes. No nível micro, né, dentro da própria Ford,
é a racionalização taylorista do trabalho, né, dentro de uma visão mecanicista, né, com a mecanização. E principalmente a introdução da linha de montagem móvel, né, que realmente revolucionou, né, todo esse período aí. A produção em massa, né, também e a própria padronização, e norma de salários elevados e crescentes. São algumas características, né, que a gente poderia caracterizar, que foram adotados dentro da própria Ford, então a gente caracteriza isso como nível micro. Já no nível macro, a gente vai ter alguns significados aqui interessantes. Houve uma profunda divisão e especialização do trabalho, a estrutura empresarial foi altamente hierarquizada, né? ênfase na mecanização, o ser humano passa a ter uma visão extremamente mecanicista, né? Ele é apenas parte do processo, é um apêndice ali, né? Apenas compõe esse processo, e, na verdade, é um círculo virtuoso no Fordismo em termos de economia, né? Produção em massa para consumo em massa. Então, esse círculo virtuoso realmente é importante aí dentro desse contexto. E o compromisso fordista, ele passa a realizar a conexão entre produção de massa crescente com consumo de massa crescente. E isso foi seguido por todo mundo aí dentro dessas questões. Uma questão aqui que a gente é importante frisar é que aquilo que eu comentei anteriormente, ele, junto com seus amigos economistas, né, empresários, eles queriam criar realmente, né, o estilo de vida americano, né, o melhor estilo de vida americano possível. E para isso precisavam ter um modelo, né, produtivista e hedonista. A palavra hedonista, né, hedonismo, ela está ligada exatamente na busca da felicidade através do aumento das mercadorias consumidas por todos. E isso é uma estratégia do próprio capitalismo, né? Então, nós somos o tempo todo, né, direcionados para esse consumo, né? E muitas vezes são coisas que nos levam a falar, se você não consumir, você vai ser infeliz, né? E se você tem que consumir, até porque essa é o direcionamento estratégico do próprio capitalismo. E o Fordismo passou a adotar muito isso dentro desse modelo. E buscando aí, né, o progresso e a busca da felicidade era a meta a perseguir. Então, obviamente, que o consumo, né, fazia parte, né, desse projeto aí. A legislação social, né, e os ganhos anuais do poder aquisitivo dos trabalhadores também foi uma questão importante dentro dessa abordagem do Fordismo, que a gente chama aí de genuíno. E aqui também o welfare state, né, que é o Estado Previdência, né, ou seja, cuidando de tudo, né, e isso aí realmente as conquistas operárias, com a conquista do Fordismo e o modo de vida americano, né, isso realmente se elevou muito aí dentro dessas questões. O Estado passou a ter uma responsabilidade ativa no controle e na conjuntura econômica, que é uma política keynesiana, né? E isso aí foi exatamente, né, dentro desse pensamento do próprio Henry Ford também ajudando a isso aí. E os dois, Henry Ford e o Keynes, né, perceberam que a aceleração dos ganhos de produtividade provocada pela Revolução Taylorista levaria a uma gigantesca crise de superprodução se não encontrasse contrapartida em uma revolução paralela ao lado da demanda, ou seja, eu vou produzir em massa, mas eu preciso ter consumo também em massa, né? O que eu preciso fazer para isso? Essa foi a grande questão que ele coloca, né? E aí, como é que a gente vai resolver isso? Dessa forma, qual poderia ser o mais forte componente da evolução da demanda dirigida às empresas? O que vocês fariam dentro disso? Bem, aí a gente vai responder exatamente que a aceitação desses princípios, né, estavam ligados principalmente a uma questão que a gente vai examinar. E essa aceitação da linha de montagem com a administração científica é responsável, né, pela expansão da atividade industrial em todo o mundo. Atualmente nós temos uma sofisticação da tecnologia, há robôs ao lado de pessoas, computadores, cronometros digitais, câmeras de vídeo, né? Então a gente realmente tem isso o tempo todo do nosso lado. Os engenheiros de produção e administradores continuam circulando, fazendo anotações, né, em pranchetas, em computadores, máquinas, cronometrando, filmando operações, buscando maior produtividade. Você acha que Ford e Taylor continuam a ter razão? Ou seja, as técnicas são apenas auxiliares dos princípios, e até hoje os princípios são exatamente os mesmos, ou seja, as empresas continuam aplicando esses princípios, tanto do Taylorismo como do Fordismo? Qual que é a sua opinião? Bem,
Vamos agora tentar contextualizar isso aqui. Para Ford e Keynes, o crescimento regular do poder aquisitivo dos próprios trabalhadores seria o componente da demanda, ou seja, eu precisava aumentar o poder aquisitivo dos trabalhadores para aumentar o poder de compra, né? E, consequentemente, resolver o problema da demanda, né? E da superprodução, da produção em massa. Na questão dos princípios, né, a gente tem aí a aplicação de forma sistematizada, a gente já comentou, a divisão do trabalho, especialização do trabalhador, linhas produtivas mecanicistas, né, toda a cronometragem, produção, né, cada vez mais em massa. E o que ocorre é uma sofisticação principalmente de base tecnológica, ou seja, há uma introdução de base tecnológica que vem agregar exatamente os princípios do Taylorismo aí nessa questão da mecanização. Aqui sobre curiosidades do Fordismo, né, se a gente pudesse tentar trabalhar alguns princípios adotados por Ford, ele buscava a intensificação. O que é isso? Diminuir o tempo de produção através do melhor emprego de equipamentos e mão de obra com rápida colocação do produto no mercado. Então, ele chamava isso de intensificação. O segundo princípio dele é a economicidade, que era a diminuição de estoque da matéria-prima em transformação. E o terceiro princípio que ele trabalhou muito era a produtividade, que podemos sintetizar como o aumento da capacidade de produção do ser humano, né, através da sua especialização e introdução da linha de montagem móvel. Então, é todo um contexto aí associado a essa questão taylorista fordista. Para Ford, né, ele buscava o processo produtivo verticalizado. Para vocês terem uma ideia, ele estava tão preocupado com a matéria-prima que ele chegou a ter aqui, né, no Brasil, a Fordlândia, lá na Amazônia, para a exploração de borracha, né? Essa cidade está até abandonada lá até hoje, na Amazônia, e que era a questão da verticalização do seu processo produtivo, né? Então o Ford não aceitava muito as pessoas intrometerem, né, nas questões da Ford, nem a dependência da Ford para fornecedores, terceiros. Então ele queria ter um processo realmente verticalizado. Aqui então eu agradeço vocês por esse primeiro momento, e nós vamos voltar em seguida falando sobre a teoria clássica da administração, onde a gente vai abordar aí alguns princípios que são extremamente importantes, significativos e aplicados no mundo contemporâneo, né, que foi aí uma contribuição do Henry Ford. Ok? Voltamos em seguida. Olá pessoal, agora vamos continuar nossa teoria clássica da administração, né, essa viagem pelas teorias da administração, e a gente vai focar agora a teoria clássica da administração, que é uma outra questão fundamental. Aqui é até bom a gente fazer um paralelo. Nós vimos até agora aí, né, na parte de introdução, fizemos um recorte aí na evolução histórica, pegamos a Revolução Industrial para cá, fizemos aí uma abordagem, né, das questões todas relacionadas ao momento pós-Revolução Industrial. Depois entramos na administração científica, falamos no Fordismo, e agora a gente vai falar na teoria clássica da administração. Tanto a administração científica como o Fordismo e a teoria clássica compõem o que a gente chama de abordagem clássica da administração. Então vamos ver um pouquinho aqui sobre algumas questões significativas da teoria clássica, né, que serão muito importantes aí dentro do nosso estudo. Bem, o Henry Fayol, ele na verdade nasceu na Turquia. Ele teve, né, em 1841 e morreu em 1925. A grande questão que ele coloca aí é que para ele administrar significava prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E aqui é interessante a gente notar que essa questão da administração para ele, hoje a gente aplica, né, essa questão chamando, né, de planejamento, organização, direção e controle. E isso a gente dá o nome, inclusive, de processo administrativo. É uma contribuição direta, né, do Fayol aí dentro disso. Ele faleceu em Paris em 1925, aos 84 anos, formou-se em engenharia de Minas e foi dirigente industrial. Bem, ainda dentro das contribuições aí do Fayol, da sua vida e da sua obra, a ideia central dele é o princípio funcional da organização, que a gente conhece muito como gestão funcional,
né, e alguns princípios fundamentais da administração. Sua obra mais importante foi um livro chamado Administração Industrial e Geral, publicado em 1916, e foi em Paris, aí na França. E interessante dentro disso aqui, que apesar dele e o Taylor ter sido contemporâneos, né, eles não se conheceram, não tiveram tanta troca assim, né, até pelo problema da época, né, você não tinha internet, né, a tecnologia da informação não se fazia tão presente. E essa questão do princípio funcional, da gestão funcional hoje, a gente aplica ela muito intensamente dentro das organizações, né? E os princípios, né, que o Fayol inclusive numerou 14 princípios, são questões que a gente realmente tem aplicado muito aí dentro das organizações. Dentro da questão do princípio funcional, o Fayol fez a divisão da organização em 6 funções básicas e fundamentais. Ele criou uma função técnica, que estava ligado à produção ou aos serviços, e vai depender da natureza, né, do foco da empresa. A função comercial, onde ele focou aqui a questão da compra, venda e permutas, né, e trocas. A função financeira, né, e aqui estava ligado à procura e gerência de capitais. A função segurança, que era a proteção e preservação dos bens, né, do patrimônio das empresas e das pessoas. A função contábil, né, para cuidar dos registros, inventários, balanços, né, estatísticas e custos. E a função administrativa, que tinha aí, ela fazia uma integração e coordenação das demais funções. Ou seja, a função administrativa, ela representava exatamente o núcleo central dessa questão para se trabalhar, né, as demais funções. Então aqui a gente poderia, através desse diagrama, entender um pouquinho melhor esse princípio funcional do Fayol, que está ligado exatamente a essa questão, ou seja, a função financeira, ela fazia essa ligação entre a função financeira, técnica, comercial, contábil e segurança. E esse princípio funcional nós continuamos aplicando muito aí dentro das organizações, né? E é uma grande contribuição do Henry Fayol. O conceito de administração para Fayol era prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, essa questão de você trabalhar a previsão, a questão da organização, do comando, da coordenação e do controle, era uma tônica aí, principalmente desse estudo dele. E aqui uma questão que eu gostaria que vocês refletissem. Qual que é a correlação que nós podemos fazer entre o conceito de administração de Fayol e o atual processo administrativo adotado pelas empresas contemporâneas, né, atuais? O que vocês acham dessa correlação? Né? Bem, a correlação que a gente vai ter aí vai estar ligada exatamente, né, é que se a gente aplicava o prever, organizar, comandar e coordenar e controlar, hoje nós fazemos uma correlação aplicando o planejamento, a organização, a direção e o controle. E permeando tudo isso a questão da liderança, né? Que é uma questão fundamental aí nessa questão. Bem, quais seriam aí os principais princípios propostos por Fayol dentro da teoria da administração clássica? Primeira questão que ele coloca muito bem, e que a gente viu isso também anteriormente, é a divisão do trabalho, né? Entre quem pensa o trabalho, quem vai conceber o trabalho e quem realiza o trabalho. Essa divisão do trabalho também faz parte dos princípios aí propostos por Henry Fayol. A questão da autoridade e responsabilidade, né? Isso é fundamental até para a gente entender um pouco algumas questões ligadas à delegação, por exemplo, né? Como é que nós descentralizamos o poder dentro das empresas, né? Para você tornar uma empresa mais centralizada ou menos centralizada ou mais descentralizada, né? Como queiram. O que é que eu vou delegar? É autoridade ou responsabilidade? Né? Hoje nós sabemos que você delega autoridade, a responsabilidade é inerente a quem delega, né? Então, se eu delego uma tarefa a alguém, eu tenho responsabilidade pela delegação e a pessoa tem responsabilidade em fazer. Mas eu estou delegando a ela a autoridade. Então, o que nós delegamos é autoridade. E aí é uma questão que
foi trabalhado muito bem dentro dos princípios da administração clássica que nós aplicamos até hoje. Questão da disciplina, obediência, assiduidade, né? Ou seja, sem disciplina, né, é muito difícil você atingir os seus objetivos, e isso dentro das empresas nem se fala. A questão da obediência e também da assiduidade, ou seja, da frequência, né? Você precisava estar presente efetivamente. Hoje a gente pode até falar assim, com a tecnologia da informação, você pode trabalhar onde você estiver em determinados segmentos, né? Mas a questão da assiduidade é fundamental aí. A unidade de comando, ou seja, para o Henry Fayol, para Fayol, era fundamental você ter um comando dentro das empresas. Então, a unidade de comando. E aqui a unidade diz respeito realmente a um comando específico, né? Porque você não poderia ter uma duplicidade de comandos dentro disso. A unidade de direção, né, que a gente realmente enfatiza bem, quem ocupa cargos de direção, que vira um diretor, né, a palavra diretor é aquele que dá direção, então também para o Henry Fayol isso era fundamental. A questão da subordinação do interesse geral ao particular, o que é isso? Eu não posso deixar que o meu interesse particular, né, sobrepõe o interesse da empresa. Então isso, dentro do princípio da administração, é fundamental. A gente poderia até fazer um paralelo hoje, né, com as pessoas que ficam usando aí as redes sociais, né, Facebook, seja o que for, no horário de trabalho, né? Ela está colocando um interesse particular, né, está sobrepondo ao interesse empresarial. A questão da remuneração do pessoal também, que precisa ser muito bem cuidada, né? Isso é um dos princípios também colocado, né, por Fayol. A questão da centralização, é interessante notar isso, que para ele, né, a questão da centralização é um princípio importante para você conseguir realmente ter controle, né? E isso aí foi proposto de maneira bem sistemática por Fayol. A cadeia escalar, ou seja, hierarquia, as empresas, de uma maneira geral, né, você vai trabalhar com elas, você tem a figura de um diretor, de gerente, de supervisor, né, gerência, diretoria, gerência e supervisão, é uma cadeia escalar, né, aí com 3 níveis. E a hierarquia é fundamental, inclusive um registro aqui sobre a palavra hierarquia. A palavra hierarquia ela é de cunho religioso, né? Na verdade, a palavra hierarquia significa o poder sagrado. Por isso, até que quando a gente não respeita muito a hierarquia, dá um problema danado, né? Quando eu bypasso, né? Eu precisava falar com o meu gerente, eu vou direto no diretor, isso vai dar confusão. E a questão também da quebra de hierarquia, ela se dá no sentido descendente, né? O diretor, em vez de falar com o gerente, foi direto no supervisor. Isso também é uma quebra de hierarquia. Só que no caso da quebra ascendente, ela sempre dá mais confusão, né? Porque na descendente é quem tem um poder maior da empresa que está trabalhando nisso. Então a questão da hierarquia dentro das empresas é fundamental também. A questão da ordem, tanto de materiais como também, né, de você manter as pessoas ali dentro de determinados padrões de comportamento, foram princípios trabalhados por Fayol. A questão da equidade, ou seja, a benevolência e justiça dentro, né, das organizações, né, isso é fundamental. Buscar a estabilidade do pessoal, né, dentro das empresas, isso também é um outro princípio muito bem trabalhado. A iniciativa, né, as pessoas precisavam ter essa iniciativa de estar realmente, né, correndo atrás, e isso aí é fundamental. E, finalmente, a união do pessoal e espírito de equipe. Ou seja, esses 14 princípios, né, propostos aí por Fayol, vão constituir aí, né, uma base interessante da própria teoria clássica da administração. E vários deles, se a gente fizesse aí, né, uma questão aí, voltasse aqui nesses princípios e também, né, falasse sobre divisão do trabalho e tudo mais, e os demais, a gente vai ver efetivamente que todos têm uma aplicação até hoje muito intensa nas diversas empresas. E isso é fundamental, que é uma grande contribuição, né, do Fayol e da teoria clássica da administração. Bem, e aí entra uma pergunta importante dentro disso. Quais são os pressupostos básicos da teoria clássica da administração? O que vocês acham? O que a gente poderia estar colocando como pressupostos básicos aí da teoria clássica da administração? Bem, aí a gente pode falar o seguinte:
Para Fayol, a administração também foi tratada como ciência, né? E o abandono do empirismo para a questão dos métodos científicos, depois a gente vai até fazer uma observação, um registro sobre isso, mas ele tratava a administração como uma ciência que poderia ser, inclusive, aprendida, né? A questão da teoria da organização, ou seja, da estrutura organizacional, é uma questão fundamental, um pressuposto, né, fundamental da teoria clássica, porque, na verdade, as empresas precisam se organizar. E a estrutura organizacional nada mais é do que a divisão macro do trabalho, né? Quando eu crio áreas dentro de uma empresa, eu estou fazendo a divisão macro do trabalho para atingir determinados objetivos. Então, isso é fundamental. A divisão do trabalho e especialização, aqui é a questão até da verticalização e horizontalização. E aí, perguntinha que não quer se calar. Hoje, para a gente montar uma estrutura organizacional de uma empresa, o que a gente vai estar focando mais? Uma estrutura muito verticalizada ou mais horizontalizada? Aí entra a questão da horizontalização. Hoje ela é mais adotada, né? Mas tem a ver com essa questão e é um princípio, um pressuposto que vem da teoria clássica da administração. A questão da coordenação, ou seja, a gente sabe que quando você não tem coordenação, gerência e tudo mais, os objetivos e metas ficam altamente prejudicados, né? Prazo, cumprimento de prazo, uma série de questões. Então, a coordenação disso é realmente um ponto a ser muito bem focado. A organização linear, ou seja, como é que eu vou dispor, né, montar uma empresa, eu preciso levar em consideração que eu vou ter ali órgãos de linha, ou seja, eu monto uma diretoria, tenho ali uma gerência administrativa, uma gerência comercial, alguns setores, eu estou criando órgãos de linha que têm poder decisório, né, tem poder de comando, e órgãos de staff, ou seja, né, essa palavra em inglês quer dizer apoio aí, né, que vão estar efetivamente assessorando, né, os órgãos de linha, e o órgão de linha, se ele tem poder decisório, o órgão de staff tem poder de aconselhamento, ele vai subsidiar o poder decisório. Então, quando a gente fala assim, uma assessoria dentro de uma empresa, né, o papel dela é exatamente assessorar, né, os órgãos de linha na questão da decisão, né? E, então, dentro disso, qual que é a apreciação crítica que podemos fazer da teoria clássica da administração de Fayol, né? O que a gente poderia realmente estar entrando aqui com um olhar mais crítico dentro disso? Vamos ver algumas coisas aqui importantes. Primeiro, uma abordagem, ele tratou, né, ele teve uma abordagem simplificada da organização formal, né? Na verdade, isso aí ele poderia ter trabalhado mais essa questão da formalidade aí dentro disso. Ele também, o Henri Fayol, ele não teve trabalhos experimentais muito bem ajustados aí e validados. Houve um extremo racionalismo na concepção da administração, ou seja, quando você fala que o conselho de administração é você prever, organizar, né, comandar e controlar, quer dizer, é um conceito realmente muito simples da administração. E a gente sabe que o conselho de administração é muito mais amplo, né? O que seria um conselho de administração interessante para a gente hoje? É você trabalhar com e através das pessoas, utilizando recursos diversos, processos, tecnologia, recursos, capital, né, para atingir e superar resultados. Então, a gente sabe hoje que um conceito realmente é bem mais amplo, por isso que essa questão do certo racionalismo nessa concepção. A teoria da máquina aí também, né, a divisão mecanicista do trabalho, é uma questão também crítica, que vem junto, né, com o próprio Taylorismo e também com o Fordismo, principalmente, né, essa base do Taylorismo e do Fordismo, isso a gente viu muito aí nessa questão mecanicista. A abordagem completa da organização, porque ele cuidou muito realmente dessas questões e esqueceu, por exemplo, a questão do informalismo, das relações informais, né, a questão da organização informal dentro dessa questão. E a abordagem da organização também como um sistema fechado, assim como Taylor, né, sem interação com o meio ambiente. Então, essa apreciação crítica nesse momento nos dá, né, uma visão interessante da teoria clássica. Bem, é importante a gente lembrar, e vocês não podem esquecer disso, que Fayol concentrou seus estudos na administração da organização como um todo, ou seja, ele considerou a organização como um todo, e definiu essas funções e os seus princípios, né, e acreditava fielmente que as habilidades gerenciais, as competências gerenciais podiam ser aprendidas.
E isso foi uma questão realmente que ele acreditou. É interessante nisso aqui, porque quando a gente vai fazer uma analogia e uma comparação entre o trabalho de Taylor e Fayol, eles se complementam em alguns aspectos, né, apesar de terem aspectos que são divergentes. A ênfase e a preocupação com a estrutura e com a forma da organização marca a essência da teoria clássica. Então hoje, quando a gente vai montar uma estrutura organizacional, vou fazer um organograma, né, de uma empresa, a minha grande herança, a minha grande contribuição veio da teoria clássica da administração. Exatamente por causa dessa preocupação com a estrutura e com a forma que as organizações se estruturam, né? E isso é grande contribuição e a essência da teoria clássica. Perguntinha que não quer se calar. As ideias e os conceitos de Fayol continuam a ter grande influência hoje? O que vocês acham? Essas ideias que a gente acabou de ver, algumas aí importantes, né, com muita importância, têm influência hoje? A gente vai ver que sim, né? Na verdade, o conceito de administração como processo, com funções universais, executado por diversos administradores em ambientes diferentes, isso continua tendo, né, no mundo inteiro, uma aplicação muito grande. E também a administração como uma disciplina que pode ser ensinada, né? Isso explica, inclusive, os cursos hoje, né, a proliferação dos cursos de administração pelo mundo. A gente comentou lá na nossa aula número 1, que hoje nós vivemos um mundo organizacional, né, um mundo das organizações, não tem como fugir disso, e a administração se tornou realmente uma ciência fundamental para isso, né, e por isso que houve uma proliferação muito grande dos cursos de administração, de gestão, no mundo inteiro. E o princípio funcional, baseado nas funções, né, princípio funcional, baseado nas funções, proposto por Fayol, ele tem uma aplicação enorme nas empresas hoje. A primeira coisa, se eu fizesse um convite a vocês, montem a estrutura de uma empresa, né? Ou seja, faça a divisão do trabalho de uma empresa e representem isso através de um organograma, eu vou pensar ali num diretor-geral, vou pensar numa gerência administrativa, numa gerência comercial, numa gerência de produção. O que eu fiz aqui? Né? Apliquei o princípio funcional, criei funções, né? Uma função administrativa, uma função comercial e uma função operacional, né? Ou de produção. Então, na verdade, o princípio funcional ele continua tendo uma aplicação muito grande e a gente hoje tem usado isso muito, chamando aí de gestão funcional, né? Até tem um contraponto interessante aí que hoje a gente trabalha muito com a gestão por processos, né, que acabam se complementando. Bem, então vamos entender um pouquinho aqui a cadeia escalar e o princípio da unidade de comando de Fayol. Para Fayol, né, o princípio é a cadeia escalar exatamente essa, né? Eu tenho presidência, diretoria, gerência, né, chefia, supervisão, dentro dessa questão aí. Então, esse princípio escalar, né, hierárquico, ele era fundamental e é um dos grandes princípios que a gente viu proposto por ele. Ali no caso, por exemplo, de eu ter uma estrutura, né, como uma presidência, uma diretoria B, uma diretoria C, uma gerência D, uma gerência E, F e G, né, eu estou exatamente criando essa questão do princípio da unidade de comando. A gente vai ver que o gerente D ele está subordinado a apenas um diretor, assim como o gerente E e o gerente F e o G, né? Ou seja, a unidade de comando é um comando, né? Eu não posso ter vários comandos aí, porque realmente isso complicaria muito. Isso é um princípio interessante dentro dessa questão. Porque uma pessoa que tem dois comandos, por exemplo, aí um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e ela vai fazer o quê? Né? Começa a criar conflito e turbulência dentro da estrutura das empresas. Essa é a questão da cadeia escalar. Comparando as contribuições de Taylor e Fayol, a gente poderia eleger aqui, fazer até um recorte aí, em alguns pontos convergentes ou comuns, né? O primeiro deles, a racionalização do trabalho, perseguiram isso, né, de maneira bem intensiva, né, e talvez o grande trabalho aí, né, da abordagem clássica da administração se baseia nisso. A questão da divisão do trabalho, também a abordagem entre quem idealiza e quem faz o trabalho, né? A busca da eficiência, os dois também procuraram isso o tempo todo. A questão do conceito de universalidade da administração, ou seja, a administração que poderia ser aplicada e ensinada a todo mundo, né, dentro disso.
e a promoção da própria ciência da administração, ou seja, falaram aí, né, da importância dela dentro desses contextos empresariais. Aqui nós temos um diagrama também que nos mostra uma coisa interessante. O Taylor teve uma preocupação, principalmente, com foco nas tarefas, ou seja, o Taylor preocupou com o chão de fábrica, né, ou seja, com o chão da loja, né, com o chão do escritório, dentro dessa terminologia. Era uma base operacional. O foco dele foi estudo de tempos e movimentos dentro de um foco de tarefas, né, no nível operacional. Já o Fayol, não, ele teve um foco na estrutura e na gerência, ou seja, como que ele poderia estar idealizando essa estrutura, né? Então, é uma comparação interessante entre a administração científica e a teoria clássica aí, com seus idealizadores, né, Taylor e Fayol. Aqui, uma outra questão daquilo que a gente comentou. O conceito de administração e o princípio funcional, né, de Fayol estão aqui representados. Para Fayol, administrar, né, o conceito de administração significa prever, organizar, comandar e coordenar. Foi o que a gente falou da simplicidade, né, dessa visão um pouco reducionista do conceito. E a questão do princípio funcional são as funções, né, que a gente viu aí, a função administrativa, a função comercial, técnica, financeira, contábil e de segurança. E obviamente que essas questões se complementam, né? As funções administrativas com o conceito de administração dele são complementares aí nessa sua proposta. Nós não podemos esquecer que todas essas abordagens que a gente está vendo até agora, elas têm um caráter de abordagens prescritivas, né? Ou seja, você procura estar passando alguma coisa de natureza, prescrevendo alguma coisa, né? E muito normativa, né? Tanto a administração científica, como o Fordismo, como a teoria clássica, tem um caráter muito normativo, né? Na verdade, você procura trabalhar isso. E aqui nesse diagrama, nós podemos entender um pouquinho isso aqui dentro da teoria clássica. Os princípios gerais da administração, que a gente comentou, o foco na divisão do trabalho, né? A especialização, a unidade de comando e a amplitude de controle, ou seja, o objetivo é você estar controlando, né? Aumentando a amplitude do controle sempre, né, a maior base possível. A questão do foco na organização formal e a busca de máxima eficiência. Então, aqui são algumas questões importantes que a gente tem que destacar, né, dentro dessa abordagem prescritiva e muito, muito normativa da teoria clássica. Muito bem. Aqui comparando aí as duas contribuições, Taylor e Fayol, da administração científica e teoria clássica, né? A administração científica, a ênfase foi nas tarefas, e a teoria clássica, a ênfase na estrutura. A administração científica procurava aumentar a eficiência, né, da empresa, e o foco foi no nível operacional, né, no chão de fábrica. E já dentro da ênfase específica da teoria clássica, na eficiência da empresa e na forma e disposição da estrutura da empresa, né? Então, isso realmente nos dá uma ideia do trabalho dos dois aí dentro da administração científica do Taylor e a teoria clássica do Fayol. Aqui ainda dentro da cadeia do comando e cadeia escalar do Fayol, só para a gente ter uma ideia, né, que a gente tinha comentado, essas relações podem também se dar dessa forma, conforme nós falamos anteriormente, né, e é bom frisar que quando eu estou trabalhando com estruturas organizacionais, eu vou trabalhar com organograma, né, com representação de órgãos nessa estrutura. E isso é fundamental. E aquela notazinha que eu tinha comentado, que hierarquia é poder sagrado. Então, por isso que não esqueçam, respeitem sempre a hierarquia nas organizações, né? Agora, algumas questões que para vocês aí, né, estarem realmente fazendo uma contextualização e uma revisão do nosso conteúdo dentro da teoria clássica da administração. Primeiro, em que consiste o chamado princípio funcional da teoria clássica, né, que a gente explorou bem aí. Escreva aí pelo menos 3 princípios básicos da teoria clássica da administração que nós comentamos. Terceira, Fayol preocupou com as funções organizacionais e Taylor pela organização como um todo. Você concorda com essa afirmativa? Justifica a sua resposta, né? São questões para a gente estar realmente refletindo aí, fazendo uma revisão.
Quais são os pontos comuns entre a teoria clássica e a administração científica? Nós também vimos pontos convergentes, comuns, né, entre as duas. E qual a principal diferença verificada no desenvolvimento e elaboração da teoria de Taylor e de Fayol? Ou seja, a gente vai ver que foi exatamente aquilo que tem a ver com o foco de cada um, né, dentro das organizações aí. Ok? Muito obrigado pela presença, né, participação, e até o nosso próximo encontro, né, onde a gente vai começar a visualizar aí a abordagem humanística da administração, conteúdo também fantástico, que vai se contrapor aí a muitas questões, né, ligadas à abordagem clássica da administração, mas o interessante é que a gente passa a ter um outro foco, uma outra perspectiva, principalmente, né, na percepção humana dentro das organizações, e isso é muito importante para a gente, porque as organizações são as pessoas, somos nós, né, e a gente não pode esquecer disso nunca. Ok? Muito obrigado.